everybody. Welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre verb to be. De novo, professora, verbo to be. Pessoal, em inglês sempre tem verbo to be. O verbo to be, ele é essencial desde o conteúdo mais elementar, ou seja, para você se apresentar, para você falar de si, até formação de tempos verbais ou vozes do verbo. Então, por exemplo, se você vai usar tempos contínuos, tem que ter verbo to be. Se você vai usar voz passiva, tem que ter verbo to be. Então, não tem como fugir dele, tá bom? E hoje nós vamos falar da forma dele no passado, o simple past, que é o passado simples, ok? Nosso roteiro de hoje, então, nós vamos começar por uma introdução, falando do verbo to be no simple past, o verbo to be, o verbo ser ou estar no passado simples. Vamos falar da conjugação desse verbo, como que ele é conjugado no passado simples, as estruturas de sentença, então como é que você expressa as frases afirmativas, interrogativas e negativas usando esse verbo, as contrações, que são um elemento muito comum, ou elementos muito comuns e tradicionais da língua inglesa para você fazer as reduções. E, por fim, eu vou mostrar alguns exercícios para vocês, de que forma que o verbo to be pode te ajudar numa possível interpretação textual, por exemplo, ou num exercício gramatical, ok? Então, vamos lá. Iniciando sobre o verbo to be, a gente começa pelo óbvio. O verbo to be é um verbo irregular. O que isso quer dizer? Que ele foge de todas as regrinhas ou todos os padrões que nós estudamos anteriormente quando se fala de passado simples. Então, quando a gente vê, por exemplo, o presente, a gente aprende a regrinha que você tem que acrescentar S, ES ou IS nas terceiras pessoas. Mas o verbo to be isso não acontece, porque o verbo to be tem uma forma própria, ele é irregular, ele não segue o padrão que os outros verbos seguem. Passado simples, a gente aprende, por exemplo, que você utiliza ED para criar o passado dos verbos regulares. Isso não vai acontecer com o verbo to be, justamente por essa condição dele de irregularidade. Ele funciona, ele tanto pode desempenhar o papel de main verb, quer dizer, ele pode ser o verbo principal de uma frase, quando ele expressa um estado de alguém ou uma condição de um sujeito, ou ele pode atuar como um verbo auxiliar. Auxiliary verbs são aqueles verbos que auxiliam a transmitir ou expressar alguma ideia. Então, observem que ele acumula duas funções diferentes. Ele pode ser o verbo principal da frase ou ele pode ser um verbo complementar, um verbo ajudante ou auxiliar. Na forma do presente, vocês já sabem, ele tem três inflexões, quer dizer, ele tem três formas, ele flexiona em três maneiras diferentes. Ou seja, ele fica am, are, is. Bem comum quando a gente fala verbo to be, o aluno falar I am, you are, he is, porque ele decora, né? I, you, he, não é verbo, são pronomes. Tá? Quais são os verbos? Am, are, is. Essas são as três conjugações do verbo to be no presente. O que significa? Am, sou ou estou. Are pode ser o verbo ser ou estar na segunda, terceira ou as pessoas do plural, tá? Quando você está falando de, por exemplo, they are, eles ou elas são ou estão. We are, nós somos ou estamos. You are, você é ou vocês são, vocês estão ou vocês são. Então, percebam que o verbo to be ele pode ter várias traduções, sempre fazendo a concordância com o sujeito que o antecede, ok? No caso do passado, essas três formas, né, o am, are, is, se reduzem para apenas duas. O que isso quer dizer? Conjugação do verbo to be no passado vai ser was ou were. São as duas formas do passado. Was você vai usar para o singular, were você vai usar no plural. O am, no caso, e o is são os verbos to be no singular no tempo presente. Are é o que você usa no plural. No passado, são essas duas variações, was ou were.
No caso, o verbo to be, vocês já sabem, a tradução dele, ou o significado, é o verbo ser ou o verbo estar. Qual a diferença entre ser e estar? Ser, normalmente, se refere a algo permanente, personalidade da pessoa, por exemplo, enquanto que o verbo estar indica um estado, algo temporário. Eu sou feliz ou eu estou feliz. Em inglês, I am happy. É a mesma coisa. Professor, então como é que eu sei se a tradução é ser ou estar? Pelo contexto. É o contexto que vai te demonstrar se aquela ação, se aquele estado é algo permanente ou algo temporário. E é assim que você tem que fazer as suas análises. Então, nesse contexto, ele pode expressar tanto o passado, né, um estado ou uma condição, como ele também pode ser traduzido como o verbo ficar. Por que ficar? Ficar em português é um verbo que indica estado, ele também é um verbo de ligação. Ser, estar, parecer, ficar e assim por diante. Então, em inglês, the day was sunny yesterday. O dia estava quente ontem, ou estava ensolarado ontem. They were friends. Eles eram amigos, eles foram amigos. Lembrem que no passado, em português, nós temos 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O verbo to be, was ou were, que é o simple past, tanto pode representar, em algumas circunstâncias, o passado perfeito ou o passado imperfeito. Depende de como você vai fazer essas traduções. O que soa melhor em língua portuguesa. Mary was upset when she heard the news. A Mary ficou chateada quando ela ouviu as notícias. Então, aqui eu tenho um exemplo do verbo ficar para indicar esse estado ou essa condição passada, né? A gente está falando de ações no tempo passado. Poderia ser a Mary estava chateada? Poderia, mas no português nós usamos o verbo ficar para contextualizar esse estado que foi desenvolvido a partir de um contexto ou de uma situação apresentada, tá? A variação was vai ser usada no singular, ou seja, eu vou usar para os sujeitos I, he, she ou it. Então, para eu, ele, ela, ou ele ou ela, quando você se refere a coisa, objeto ou animal, sempre com sujeitos no singular. E o were você vai usar para sujeitos no plural e para a segunda pessoa do singular, que vocês sabem é o you. E o you em inglês tanto pode ser singular ou pode ser plural. You, we e they. Tu, ou vós, ou você, ou vocês. Nós, eles ou elas. Pessoa, objeto, coisa, animal, tá? Fazendo a identificação de terceira pessoa do plural. Olha o exemplo da conjugação para vocês e as possibilidades de tradução, como eu mencionei os diferentes pretéritos da língua portuguesa. Então, em inglês vai ser I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Então, essa palavrinha, ela pode representar várias situações. Eu era, eu fui, eu estava, eu estive. Todas essas situações, elas representam o verbo ser ou estar no passado, tá? No pretérito em língua portuguesa. E aí, nesse sentido, você pode ter diversas possibilidades de tradução. Percebam que uma palavrinha só, em inglês, pode ser traduzida de diferentes formas. Por isso que é tão importante a análise do contexto, considerar qual contexto aquela palavrinha está inserida. Falando um pouquinho sobre as nossas estruturas, como que as frases devem ser organizadas, as estruturas, nós vamos seguir o mesmo padrão que nós seguimos com os outros tempos verbais. Lembrando que o verbo to be é um verbo irregular, que funciona também como verbo auxiliar. Por isso, ele é autônomo. Ele é capaz de criar as interrogações e as negações sozinho. Forma afirmativa primeiro, sempre começa pelo sujeito. Vocês sabem que em inglês as orações se iniciam com o sujeito. Was ou were vai ser o seu verbo, então você vai escolher qual dos dois você vai usar de acordo com o sujeito. Se o sujeito está no singular, você usa was. Se está no plural, você usa were. E o seu complemento.
complemento pode ser um adjetivo, pode ser um objeto, vai depender da situação que está sendo apresentada para vocês. I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem. Ou eu estive em casa ontem, fazendo as adequações para a língua portuguesa. O que eu tenho de complemento aqui? A referência de lugar e a referência de tempo. Onde eu estava e quando eu estava. Sempre fazendo a identificação do sujeito. They were late for the party. Eles estavam atrasados para a festa. Então, de novo, eu tenho uma ação, né, que foi representada pelo verbo, indicando algo do passado. Eles ou elas estavam atrasados para a festa. Qual é o complemento? O que vem depois do verbo? Late, que é o adjetivo, a qualidade dessas pessoas, estavam atrasadas, e para a festa, que faz a referência ao propósito, ao objetivo que eles tinham. Sujeito, verbo, complemento. Sempre passando por essa estrutura. Já na frase negativa, o que muda é a negação. A única coisa que você tem que fazer é acrescentar o não em inglês. Lembrando, existem dois tipos de não em inglês. O no, que é aquele não do início da frase, o não contrário de yes, que é o sim. E existe o not, que é a partícula de negação que você usa para construir as expressões negativas. É o not que você utiliza para fazer as contrações, por exemplo. Tá? Então, na frase negativa, eu começo pelo sujeito, o verbo to be, que vai ser de acordo com esse sujeito, se é singular ou plural, o não em inglês e depois o complemento. Exemplo, he was not a student in the school. Ele não era um estudante desta escola ou nesta escola. De novo, sujeito, verbo, negação e complemento. We were not married. Nós não fomos ou nós não éramos casados. É diferente do português, que no português a gente fala o não primeiro, né? Então, lembrem-se que no inglês o não sempre vem depois do verbo auxiliar, tá? No caso, o verbo to be faz a função do verbo principal e auxiliar na mesma frase. Tá? Já na forma interrogativa, como o verbo to be tem essa possibilidade de desempenhar papel de verbos auxiliares, na forma interrogativa, o que a gente faz é trocar ele de posição com o sujeito. Então, o verbo to be vem para frente, para fazer a pergunta, o sujeito vem depois, e no final você acrescenta o ponto de interrogação. Não existe pergunta sem ponto de interrogação no final. Was she at school in the morning? Ela estava ou ela esteve na escola de manhã? Fazendo uma pergunta. Se você fosse responder yes, she was, no, she wasn't. Fazendo essa referência de acordo com o contexto. Were you friends? Vocês eram amigos? Vocês foram amigos? Fazendo um questionamento. Verbo primeiro, sujeito depois. Verbo to be sempre faz isso, tá? Quando é pergunta ou frases negativas, você usa as próprias estruturas do verbo. Frase interrogativa, troca de lugar. Frase negativa, acrescenta o não em inglês depois do sujeito. Aqui eu tenho a tabelinha com essas estruturas para vocês. Frase afirmativa, sujeito primeiro, verbo depois. Frase interrogativa, verbo primeiro, sujeito depois, ponto de interrogação no final da frase. E frase negativa, sujeito primeiro, verbo e o não em inglês. Partícula de negação, o not. As contrações são aqueles recursos para você tanto acelerar a pronúncia, então, ao invés de você falar duas palavras, was, not, você fala uma palavra só, wasn't. Então, isso acelera no processo da oralidade, na fala, e você também tem a possibilidade de redução da escrita. Tá? Então, mesma coisa, ao invés de você escrever duas palavras, você escreve uma palavra
com a contração. A contração é marcada pelo uso do apóstrofo e a supressão da vogal O. Você elimina a vogal. O apóstrofo serve para indicar, ó, alguma coisa foi retirada daqui. Então, ela está indicando isso. E a contração é um recurso muito comum. Tenho certeza que vocês já viram nas aulas de inglês as contrações e já observaram nas músicas. Por que a contração é tão frequente na música? Porque a música você tem uma necessidade de imprimir um ritmo em uma melodia, uma letra de música, um texto dentro de uma melodia. Então, é necessário você fazer certas adequações. E, nesse sentido, as contrações são muito utilizadas para você dar aquele ritmo na pronúncia que está sendo representada. As contrações no passado simples, então, nós vamos ter was not, que fica wasn't, usado apenas no singular, e were not, que você vai utilizar weren't somente no plural, ok? Exemplo, Megan was my dentist. A Megan foi ou era a minha dentista. Was Megan my dentist? Pergunta, trocou de lugar o verbo com o sujeito. Megan era minha dentista? E na negação, Megan não era a minha dentista. Wasn't my dentist. Observem que aqui eu usei a contração. A contração, ela é uma opção. Você não é obrigatório a criar frases contraídas, tá? Você faz isso se você tem a preferência desse tipo de comunicação. Exemplos no plural. They were at the stadium. The boys were at the stadium. Os meninos estavam no estádio. Were the boys at the stadium? Os meninos estavam no estádio. E the boys weren't at the stadium. Os meninos não estavam no estádio. Aqui eu usei o porque o sujeito é no plural. Meninos, mais de um. Existe aqui um exemplo que eu quero mostrar para vocês, que ele é muito conhecido por causa de uma música da Beyoncé. Tá? Era uma música que dizia If I Was a Boy. Uma música bem famosa, foi tema de Big Brother, fez sucesso durante muito tempo. E nessa música, If I Were a Boy, desculpa. E nessa música, ela coloca o verbo no plural na primeira pessoa. Então, vários alunos, muita gente me perguntava, professora, a Beyoncé errou? Ela escreveu errado a frase? Porque aqui eu tenho, ó, If I Were a Boy. E a aula todinha eu estou falando para vocês que o was é no singular. Então, a Beyoncé não errou, pessoal. Por que isso daqui aconteceu? Porque no inglês, quando você utiliza o tempo subjuntivo ou quando você quer dar uma ideia de ação condicional, que é algo que não é fato, é algo possível, é algo imaginado, algo hipotético, por exemplo, nesse caso, deve-se sempre usar a segunda forma do passado, ou seja, were. E aí não importa se o sujeito é singular ou plural. Então, o que ela diz na música? If I were a boy, I think I could understand. Então, se eu fosse um menino, se eu fosse um rapaz, eu acho que eu conseguiria entender. Então, a música, ela faz uma suposição, ela está imaginando uma situação. E nós usamos isso no subjuntivo ou nos tempos condicionais, para expressar algo que não é real. Então, como ela está usando isso, ela não usa o was. Was você só usa para falar de uma ação ou de um estado no passado, não para você falar de condições. Então, sempre que você tiver um contexto hipotético, uma situação imaginada, por exemplo, ou condicional, sempre usa-se o plural. Tá? If I were you, se eu fosse você, I wouldn't say another word. Então, conselho também no condicional. Ó. Se eu fosse você, eu não diria mais nenhuma palavra. He wishes he were taller. Ele gostaria que ele fosse mais alto. Então, esse fosse, se eu pudesse, se eu tivesse, se eu quisesse, isso são tempos condicionais ou expressos pelo subjuntivo em língua portuguesa. E, nesse sentido, sempre se usa o were, a forma do plural, certo? E aqui eu trago para vocês um exemplo. Esse cartoon caiu no Enem, tá? Foi uma questão de Enem. E aí, quando você analisa o texto, você percebe a presença do verbo to be no passado. Então, percebam que no cartoon você tem dois jovens andando e aí, aspas para eles. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10,
they told me I should be more mature. Então, o que você tem aqui nessas duas frases iniciais? Ele está fazendo uma referência a tempo. Quando eu estava com 5 anos, todo mundo me dizia para ser um menino grande, né? Cresça, seja uma pessoa maior. When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu estava com 10, eles, quer dizer, essas pessoas, disseram que eu deveria ser mais maduro. Mature é maduro. Então, nesse caso, o que o cartoon está demonstrando? Está pedindo, está colocando essa necessidade do amadurecimento precoce. Certo? Então, percebam que vocês encontram o verbo to be nos contextos. Nós encerramos por aqui. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Bye, bye.